Olá, pessoal! Vamos começar agora a correção dos exercícios que eu deixei na aula passada sobre porcentagens. Uma calça custa R$ 80 e foi vendida à vista com 5% de desconto. Então, qual o valor final da calça após o desconto? De maneira resumida, nós vimos que para achar o valor da porcentagem, a gente pega um valor total, multiplica pela porcentagem e divide por 100. Então, para achar 5% de 80, a gente vai fazer o seguinte, vai ficar 80 vezes 5 dividido por 100. Então, 5% vai ficar aqui 400 dividido por 100. Podemos cortar os zeros, sobrou apenas o 4. Então, qual o valor final da calça? Valor final vai ser o valor inicial. Como o que sofreu foi um desconto, então nós vamos retirar R$ 4,00, dando um resultado final de R$ 76,00. Número 2. Um funcionário de uma empresa recebeu a quantia de 315 a mais, então isso aqui é uma adição, no salário referente ao aumento de 12,5%. Então, eu disse que esse 315 aqui equivale a 12,5%. Aqui a gente pode usar a regra de 3 para poder solucionar esse problema. Então, olha só como vai ficar. Disse que 315 equivale a 12,5%. Então, quanto que vale 100%, ou seja, o valor dele antes do acréscimo, né? O valor dele total antes do acréscimo, do salário. Vale X porque eu não conheço ainda. Vamos fazer aqui a multiplicação cruzada. Nós vamos ter 12,5x igual, multiplicando aqui, 315 vezes 100. Vou já passar o 12,5 lá para o outro lado dividindo, então vou repetir 315 vezes 100 dividido por 12,5. Resolvendo isso aqui, eu vou ter o valor do salário dele sem esse acréscimo. O valor do salário dele era de R$ 2.520. Só que, ao acrescentar, nós vamos ter que somar os 315, porque a minha pergunta é o salário atual. Então, o atual já é com os 315 a mais. Então, o salário atual dá o valor de 2.835. Ok? Então, a minha resposta correta é a minha letra C. 3 laboratórios produzem certo medicamento. A tabela abaixo mostra, para um certo mês, o número de unidades produzidas desse medicamento e a porcentagem de vendas. Então, nós temos aqui a nossa tabela. Essa nossa tabela vai ser a referência para o que me pede abaixo. Se nesse mês os 3 laboratórios venderam um total de 13.900 unidades desse medicamento, então o valor de X é. O problema aqui dessa tabela é que ela não está me mostrando as unidades vendidas. Ela me deu a unidade produzida, que é essa primeira coluna, e na minha segunda coluna está em porcentagem. Então, eu vou criar uma terceira coluna aqui com as unidades vendidas, porque o meu problema está se baseando nas unidades vendidas, que é de 13.900. Então, vamos primeiro descobrir quanto que cada um vendeu, para a gente saber. 70% de 5.000, então a gente faz 5.000 vezes 70 dividido para 100. Eu vou ter a quantidade referente a 70%. Se eu fizer essa conta, eu encontro 3.500 unidades. Para achar 80% de 7.000, a gente pega o valor, multiplica por 80 e divide por 100. Então, eu vou ter aqui um valor de 5.600. Então, nessas duas primeiras linhas, eu já vendi um total de 9.100, ok? Só que não foi só isso que eu vendi 13.900. Então, eu vou pegar esses 13.900 e retirar o que eu já calculei de 9.100 para saber a quantidade de X.
Então, nós vamos pegar 13.900 e retirar 9.100. Vou ficar com 4.800. Isso aqui é quantidade. O problema é que as minhas respostas estão em porcentagens. Então, basta eu saber qual é a porcentagem relacionada aqui, que vai dar 4.800 em quantidade. Em todas as linhas, o que eu fiz? Eu peguei o valor, multipliquei pela porcentagem e dividi por 100. Então, é isso que eu vou fazer aqui nessa linha também, ó. 8.000 vezes x dividido por 100 vai ter que dar os 4.800. Então, eu vou pegar e fazer essa conta aqui, ó. 8.000 vezes x dividido por 100 tem que dar 4.800. O que eu faço? Quem está multiplicando vai dividindo e quem está dividindo vai multiplicando. Então, o meu x fica, o 4.800 está lá. Ó, o 8.000 estava multiplicando, então ele vem dividindo. E quem estava dividindo, que era dividido por 100, vem multiplicando. Se você fizer toda essa conta, você vai encontrar o valor 60, que dá como resultado a letra E. Na número 4, numa comunidade com 320 pessoas, sabe-se que 25% são idosos e 40% são crianças. Nessas condições, o total de idosos e crianças dessa comunidade é... Como aquele já de cara na pergunta juntou idosos e crianças, você pode também juntar a porcentagens de idosos e crianças, tá? Se ele tivesse perguntado só de idosos, você ia calcular só 25%. Se tivesse calculado só de crianças, você calcularia os 40%. Como ele quer de idosos e crianças, você vai juntar idosos mais criança, nós vamos ter 25% mais 40%, então nós vamos calcular 65%. Nessa comunidade, idosos e crianças equivale a 65%. De quanto? De 320. Então, vamos pegar 320 vezes 65 dividido para 100. Se a gente fizer todo esse cálculo, nós encontraremos um valor de 208. Então, letra D. Poderia fazer separado? Sim, você poderia fazer separado. Calcular 25% primeiro, depois 40% de 320 e somar os resultados. Mas como na minha pergunta ele já estava pedindo somatório, então eu somei antes as porcentagens. Ok? Pessoal, essa daí foi a correção e na próxima aula eu dou continuidade ao tema, tá bom? Com matemática financeira, juros simples. Beijos e até!